Bem, pessoal, tudo que a gente sabe sobre essa variante, né, XEC, o check, que eu tenho feito muito vídeo chamando assim, né, até agora, né, o que, que a gente sabe, o que a gente não sabe, eu vou explicar para vocês que a gente já sabe muita coisa. Sinal, sintoma, né, como é a questão da vacinação, como está o cenário no mundo, como está no Brasil, né, por que a gente tem essa informação? Porque ela chegou já há mais de mês na Alemanha e nos Estados Unidos e já se espalhou por lá. Na Europa, Reino Unido, vários locais, ela já está dominando. E eu vou explicar para vocês, com o cenário dela chegando no Brasil, o que, é que a gente sabe, o que a gente tem que se preocupar. Primeiro aspecto, que é o medo de todo mundo. Estamos de frente a uma nova subvariante que vai causar uma pandemia, caso grave, como a gente viu das outras vezes. A resposta é não. Não tem nenhum sinal que isso deva acontecer. O OMS já colocou ela, né, numa variante que eles estão analisando com maior cuidado, né? Tem toda aquela classificação do OMS sobre variante que quando a OMS nota que uma variante está dominando, está espalhando, ela bota no cenário de variante de interesse, ela faz uma análise melhor, ela pega dados dessa subvariante no mundo inteiro e a XEC, a Check, está dentro desse contexto, né? Dentro desse contexto, o que é que a gente sabe? Outra dúvida de você. Então, a questão da pandemia, de ter algo global, não parece que é o que vai acontecer, pelo menos mais grave ou com muita morte, né? Número 2, que vocês perguntam muito, sinal e sintoma, né? Os sinais e sintomas estão muito parecidos com os sintomas e sinais que a gente viu das últimas subvariantes. Que seria o quê? Um quadro muito parecido a um resfriado, né? Questão de dor de garganta, moleza pelo corpo, né? Uma febre baixa, um mal-estar, uma astenia, né? Muito paciente reclamando da questão da garganta, coriza também tem acontecido. Ou seja, nada muito grave tem acontecido. Apesar disso, eu gosto de referir isso porque toda vez que você diz que o sinal e o sintoma não é grave, dá uma ideia para as pessoas que aquele vírus ele não é grave. E não é o que acontece com a Covid. A Covid é muito mais grave que a gripe, é muito mais grave que o resfriado, é muito mais grave que o vírus sistema respiratório e o rinovírus. Então, de todos esses vírus que a gente está acostumado a ter, a Covid continua sendo mais grave. Mesmo perdendo muita letalidade que a gente via lá atrás, obviamente a gente não vê mais hoje, né? De tanta gente morrendo. Mas mesmo assim, com um detalhe muito grande para os grupos de risco, que são os grupos que o Ministério da Saúde resolveu vacinar no Brasil. Acima de 60 anos de idade, e crianças abaixo de 4 anos de idade também são os grupos que têm que tomar dose de reforço da vacina e que são os que, quando pegam, acabam pegando mais grave, né? Outra pergunta que vocês fazem muito, que agora é da vacinação. A vacina mais atualizada protege sim contra essa subvariante check. É a tendência que a gente tem visto no mundo todo se falar, mas o Brasil não está dando para todo mundo. Então, o primeiro questionamento, que é o governo que vai receber e vai responder isso, né? Por que não está dando para todo mundo? Seria muito interessante estar protegendo toda a população, já que a dose de reforço, o próprio governo fala, protege. Por isso que ele está dando grupo de risco. Qual o motivo que não tem dado? Custo, porque é caro. Mas, infelizmente, a gente no Brasil fica, só o governo está aplicando essa vacina, então nem você querendo pagar, você consegue comprar a vacina para tomar. Mas seria interessante, eu entendo essa lógica do governo, né, para não ter diferenciação entre as pessoas, que desse para todo mundo. Até porque a aceitação na população tem sido baixíssima. Então o governo escolheu os grupos de risco, acima de 60, abaixo de 4 anos de idade. Esse grupo não está indo se vacinar. E se esse grupo não está indo se vacinar, para vocês terem ideia, a meta do governo era 90% de cobertura vacinal para esses grupos, que é a média que tem acontecido nos anos anteriores à pandemia, né? Quando se fala de vacina geral. A gente tem visto menos de 10%. Ou seja, alguma coisa está errado, né? Era para estar mais gente se vacinando, né? Outro aspecto muito interessante e muito importante, né? Se ampliar para toda a população, pode ser que mais gente vá tomar e acabe empolgando esses grupos de risco de também se vacinar. Qual o problema? O custo, a vacina mais nova, mais atualizada, tem sido mais cara para o governo, mas eu acredito que ia ser interessante, né? Outra dúvida que vocês têm perguntado há muito aqui sobre essa variante. Já falei dos sinais e sintomas, já falei da questão de vacinação, agora falar de internação e tratamento, né? Quando a gente vê as questões de internação e caso, tanto na Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, aumentam o número de forma absoluta. Por que eu estou dizendo absoluta? Às vezes a gente fala assim, o vírus não é tão grave. Então dá a ideia para as pessoas que se não é tão grave, é tranquilo. Não, mas mesmo não sendo tão grave, ele causa muita internação e morte. Ele é muito mais grave que os outros vírus respiratórios. Então, por isso que essa atenção, e por isso que quando chegou, vocês estão perguntando aqui o tempo inteiro novamente, o Covid, e essa variante XEC, o que é que acontece com ela e tal, justamente por isso. E vocês vão ouvir falar. Qual o cenário no Brasil? Outra dúvida que vocês fazem. Hoje a gente tem 3 estados que já confirmaram no Brasil essa nova subvariante, né? Outros já estão em processo de confirmação, então talvez quando você assista esse vídeo já está espalhado por todo o Brasil, porque é a tendência, o que aconteça, mas nada diferente do que a gente viu mais lá fora.
Ele chega, ele pega muito mais gente. Porque aqui no Brasil, pouca gente com dose de reforço da vacina e o nosso corpo tem tipo resposta imunológica. Se você dá a dose de reforço, é como se ativasse essa memória e você se defende melhor contra o vírus da Covid. A XSC também é parecido com isso. Se você não tomou dose de reforço, não pegou recente, não teve nada disso, seu corpo vai acabar pegando ela novamente. Essa é a grande atenção. Tá bom? Se tiver dúvida, comentário, deixa aqui que eu tento fazer vídeo para vocês. Um abraço.